pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez é mais uma aula no curso de Matemática Básica Aritmética, nossa aula 4 sobre MMC e MDC. Antes da gente começar direto ao assunto, é bom a gente ter uma revisão sobre coisas que a gente não viu antes no curso de Aritmética, porque isso aqui vai ajudar muito a gente mais pra frente. Então fiquem até o final que vocês vão ver resultado, tá bom? Primeiramente eu trouxe na lousa a definição de número par e número ímpar. Um número par é aquele número que, quando dividido por 2, deixa resto nulo. Como assim? Vamos voltar para as operações básicas de multiplicação, divisão. Como que funciona esse tipo de situação? Pega, por exemplo, o 6, pessoal. Se eu pego o 6 e divido ele por 2, eu pergunto quantas vezes o 6 cabe dentro do 2. E se eu volto para o 2, eu vejo que na tabuada dá 3. Afinal, 2 vezes 3 é 6. Quando eu faço o produto do meu quociente pelo divisor e subtraio do dividendo, eu vou achar o meu resto dessa divisão. 6 menos 6, resposta 0. Percebe que o resto sendo 0, isso aqui é um número par, pela definição dada, ok? E disso surge um caso curioso. O 0, pessoal, ele é um número par, porque se eu divido ele por 2, quantas vezes o 0 cabe dentro do 2? 0 vezes. Nós vimos isso anteriormente na aula sobre decimais, que quando um número for menor do que o meu divisor, eu tenho que ir para subclasses. Só que nesse caso, é um número inteiro, né? E 0 vezes 2 é 0, menos 0 é 0, né? Olha só, resto 0, dividido por 2 deixa resto nulo, portanto o 0 é par, né? Vamos lá então, para essa sequência nós temos para o conjunto dos inteiros, tá? Antes de tudo, o que é o conjunto dos inteiros, pessoal? Aquele conjunto onde existem números positivos e números negativos da forma inteira. Eu não posso indicar, por exemplo, 1,5 como sendo um número inteiro. Esse é um número quebrado, né? Ou um número racional, decimal. Tá? Para números inteiros só podem ser números que não deixam um caso quociente ou resto 1 ou resto nulo. Beleza? Então quais números comporiam os meus números pares? Até 1 infinito negativo. E aí você pode pensar no menos 2, no 0, no 2, no 4, até 1 infinito positivo, tá? Esse aqui é o conjunto dos meus pares para os inteiros. Lembrando, pessoal, que número par e número ímpar só se aplica a números inteiros, tá? Não vai me falar que 1,5 é par, 1,5 é ímpar. Não existe isso, tá? Pelo amor de Deus. E números ímpares são aqueles que, quando divididos por 2, deixa resto 1. Como assim? Pega, por exemplo, o 9 e divide ele por 2. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 2, pessoal? 4 vezes. Porque 4 vezes 2 é 8. É o mais próximo que eu chego do 9, então eu paro por aqui. 9 menos 8 é 1, resto 1, ou seja, número ímpar, tá? E como eu sei, pessoal, que o meu 0 começa como número par, o 1 será número ímpar. Afinal, é o próximo inteiro após o 0. Logo, para a sequência, ela começaria do infinito negativo, prolonga para o menos 3, menos 1, depois para o 1, para o 3, para o 5, para o 7 e assim por diante até um infinito positivo de números ímpares, beleza? Repara, pessoal, que eu sempre estou pulando de 2 em 2, né? 1, 3, 5, 7. Essa sequência acontece porque se eu pulo de 1, vai ficar 2, e 2 é par, né? Então tem que pular mais 1 para chegar no 3, e assim sucessivamente. Beleza? Para esse tipo de situação, nós temos uma fórmula geral na álgebra que nos permite pensar um pouco melhor em números pares e ímpares, tá? Nós não chegamos ainda em álgebra, mas é bom só para dar uma detalhada para vocês não se perderem se eu fizer alguma demonstração na aula de hoje. Eu sei que o número par ele é representado da forma 2k. Como assim 2k? Esse k, pessoal, é qualquer número inteiro. Qualquer inteiro. Por que 2k? 2 vezes o meu k. Imagina se fosse, por exemplo, 2 vezes o 1. Isso aqui é 2. 2 vezes o 2. Isso aqui é 4. Todos os números dessa forma, 2k, são números pares. Para números ímpares, eu indico como sendo 2k mais 1. Por que 2k mais 1, pessoal? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. É um primeiro número ímpar. 5, 7, 9. Tudo se eu substituir para essa expressão, eu vou adquirir esses números. E, dividindo eles, para provar que, no caso, são números ímpares ou pares, eu posso pegar dessa forma 2k mais 1 e dividir por 2, vendo o que dá. Quantas vezes o 2k mais 1 cabe dentro do 2? Se eu pensar algebricamente, cabem k vezes, né? É o mais próximo que eu chego.
Porque 2 vezes K é 2K. Eu vou e tiro 2K. Repara que o que me sobra é o meu 1. Resto 1. Resto 1 é o quê? Número ímpar, tá, pessoal? E aí eu pergunto para você de novo, quantas vezes o 2K cabe dentro do 2? O 2K cabe dentro do 2? Eu volto lá para o 2 e pergunto, olha, me falta o K, porque 2 vezes K é 2K. Menos 2K, pessoal, é 0, resto 0, então esse número é par. Beleza? Conceitos básicos primitivos sobre números pares e ímpares para a gente dar procedimento, ok? Vamos para algumas propriedades envolvendo eles agora. Pessoal, na lousa agora eu trouxe algumas propriedades relativas à soma e multiplicação de números pares e ímpares. Isso aqui vai ser muito importante para a gente mais para frente. Par mais par, pessoal, é igual a um número par. Vamos trazer um exemplo numérico, depois eu trago a demonstração algébrica disso. Pensa comigo. 2 mais, fala outro par aí, 8. 2 mais 8, pessoal, é 10. Eu sei que o 10 é par porque se eu divido ele por 2, me dá 5, resto 0. Então 10 é um número par. Num primeiro exemplo, isso funciona. É de boa. Agora, e se fosse para um caso geral? Sei lá, eu tenho dois números pares genéricos, né? Daquela forma que eu mostrei para vocês, 2K. Eu vou e indico eles da forma, sei lá, 2A mais 2B. 2A mais 2B. Você pode reparar, pessoal, que o 2 ele é comum a ambas as expressões. Quem já viu um pouco de álgebra, sabe que quando eu fatoro essa galera, isso aqui nada mais é do que 2 vezes o A mais B, né? Pela pequena propriedade distributiva, caso alguém queira ver pelas propriedades que a gente viu na aula de operações básicas, 2 vezes o A mais 2 vezes o B. É exatamente o que a gente fez aqui, ó, 2A mais 2B. E como eu sei que isso aqui é um número par, porque dividindo ele por 2 me deixa resto nulo. Quantas vezes essa expressão cabe dentro do 2? A mais B vezes, tirando A mais B vezes dessa expressão, eu chego num resto nulo. Portanto, par mais par é igual a par para essa demonstração. Para essa demonstração aqui, o par mais ímpar é igual a ímpar. Vamos pegar um caso numérico, depois a gente vê no que dá. Pega, por exemplo, 2 mais 3. Isso aqui é igual a 5. Pessoal, tá nítido. Antes de tudo, isso aqui, pessoal, apesar de ter colocado par, ímpar, 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 ímpar aqui, isso aqui, se você já sabe as propriedades fundamentais da soma e da multiplicação, não precisa nem falar aqui, que eu estou perdendo tempo para falar para vocês que isso aqui é comutativo, certo? Então a ordem não importa. Ímpar mais par mais ímpar, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado que está aqui. Beleza? Então, para esse caso é ímpar, porque se eu pego esse número e divido por 2, me deixa resto 1, como visto na definição. Se eu vou e aplico uma demonstração um pouco mais algébrica para essa situação, eu vou ter o seguinte, um 2K mais um 2P mais 1, né? Um número ímpar. Você pode reparar que o 2 está em evidência para o K e o P, então eu posso colocar o 2 que multiplica K mais P, e o que me sobra do lado de fora? O 1, né? Se eu pego essa expressão 2K mais P mais 1 e divido ela por 2, eu pergunto quantas vezes isso cabe dentro do 2. Nitidamente, cabe K mais P vezes. E quando eu tiro, me sobra resto 1. Portanto, um par mais ímpar vai me retornar para o número ímpar sempre. Para esse caso, o ímpar mais ímpar é igual a um número par. Como que a gente resolve esse caso? Pega, por exemplo, 3 mais o 5. Resposta 8, né, pessoal? 3 mais 5, 8. 8 é par porque dividido por 2 me deixa resto nulo. Agora, se eu vou e pego de um caso genérico, sei lá, 2x mais 1 mais 2y mais 1. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Percebe que 1 mais 1 é 2. Então eu posso tirar esse 1 mais 1 e colocar 2. 2x mais 2y mais 2. E repara que o 2 ele está em evidência tanto para o x, para o y e para o 1. Porque eu estou multiplicando o 1 por 2, né? Para chegar em 2. X mais y mais 1. E repara que essa expressão toda nada mais é do que um número da forma 2K, ou seja, um número par. Se eu vou e divido 2 que multiplica x mais y mais 1 por 2, quantas vezes cabe? X mais y mais 1 vezes. Tirando isso aqui vai me dar resto nulo. Portanto, para qualquer ímpar mais ímpar, isso aqui vai dar igual a um número par. Fechou, pessoal? Olha só, tentem vocês fazerem em casa as demonstrações agora para os produtos. Eu vou passar o exemplo numérico e vocês tentem resolver. Manda nos comentários, professor, estou com dúvida em alguma coisa, eu vou e respondo. Beleza? Mas vamos só passar de alguns exemplos numéricos que eu quero mostrar uma coisa para vocês ainda.
Par vezes par é igual ao número par. O que significa isso? Pega, por exemplo, 4 vezes o 6, pessoal. 4 vezes o 6, se eu vou e aplico a propriedade da adição, né? Como a multiplicação é uma adição sucessiva, seria 6 mais 6 mais 6 mais 6, pela ordem de leitura, né? 4 vezes o 6. E 4 vezes o 6 é 24. A quantidade par de vezes para um número, uma soma de número no caso, vai me dar um número par, tá? Então, leiam isso com outros olhos. Par vezes par é igual a par, porque uma quantidade par de vezes que há uma soma vai me retomar para um número par. Assim como eu posso pensar aqui, ó, uma quantidade par de vezes de um número ímpar vai me retornar o quê? Um número par, pela propriedade dita anteriormente. Para isso, você lembra disso. Por exemplo, 2 vezes o 5. Vai, 2 vezes o 5. Isso aqui é 5 mais 5, né? E como eu vi anteriormente, ímpar mais ímpar é igual a um número... Aqui, ó, ímpar mais ímpar é igual a um número par, né, pessoal? É igual a um número par. Logo, para uma quantidade par de vezes, isso aqui vai me retornar para um número par. 2 vezes 5 é igual a 10. E para uma quantidade ímpar de vezes, pessoal, isso aqui é um número ímpar, tá? Ímpar de vezes. Pega, por exemplo, o 3 vezes o 7. 3 vezes 7, resposta 21. Isso aqui é 7 mais 7 mais 7. Ou eu posso pensar ainda que o 7 mais 7 é um par, né? Que é 14, mais um ímpar. Isso aqui goza da propriedade o quê? Par mais ímpar é igual a ímpar. Portanto, ímpar vezes um número ímpar é igual ao número ímpar. Beleza? Para esse exemplo numérico. Agora tentem vocês resolverem na casa de vocês por que isso aqui funciona algebricamente. Fica de exercício para a próxima aula de álgebra que a gente começar o curso. Beleza? Vamos para o próximo passo aqui da aula de hoje? Pessoal, agora vamos para um próximo passo da aula de hoje, critérios de divisibilidade. Isso aqui é muito importante que você tenha na sua cabeça para casos específicos. Aqueles que forem específicos, eu coloco um grife aqui na lousa, tá? Para vocês entenderem quais esses que você deve decorar na sua cabeça, porque vai ser muito importante na hora da prova, tá? Mas, assim, existem outros que você pode ignorar, que, assim, é uma perda de tempo, vou ser sincero, é uma perda de tempo você decorar alguns. Então, vou colocar os principais aqui na lousa, do 2 ao 10, e vocês tentem memorizar eles. Eu sei que é uma tarefa chata, mas é importante, tá? Matemática também treina a nossa capacidade de memória, então tem que se atentar a isso. Um número vai ser divisível por 2 se for um número par. E aí que entra a questão de divisibilidade. Professor, nós podemos dividir qualquer número do mundo a partir do critério de números decimais. Isso é fato. Isso é fato. Mas nem todos vão deixar quociente inteiro. E quando que isso acontece para os números inteiros? Quando o número for divisível. Então entendam, pessoal. Número divisível é aquele que deixa quociente inteiro e resto nulo. Tá? Não quer dizer que o número é par. Lembre-se disso. Pode ser um número ímpar, sendo dividido por um número ímpar, deixando um quociente inteiro e resto nulo. Pega, por exemplo, 9 dividido por 3. Dá quociente 3 e resto 0. Né? Porque 3 vezes 3 é 9. Então quer dizer que o 9 é divisível por 3. Isso é divisibilidade. Tá? Isso é divisibilidade. Então, para números inteiros, isso aqui se aplica. Primeiro caso, se for par, é divisível por 2. Pega, por exemplo, um número qualquer aí. Vamos cantar a bola. 512. Como que eu vou saber se esse número é divisível por 2? Ele, quando dividido por 2, deixa resto nulo? Perfeito. Então, esse número é divisível por 2. Ou você pode pensar, caso esteja no calor do momento, né? Já sabemos muito bem que a sequência dos pares começa nos naturais do 0 ao infinito. Você pode, e vai prolongando de 2 em 2, né? Você pode reparar que os algarismos aqui serão 2, 4, 6 e 8 e 0 para as minhas unidades. Então, se o meu algarismo aqui for 0, 2, 4, 6 ou 8, é um número par e também, por sua vez, é divisível por 2. Beleza? Por 3, esse é um caso muito interessante, tá? Se a soma dos algarismos é múltipla de 3. Tente você resolver na sua casa, tente você provar por que isso aqui é verdade, tá? Pega, por exemplo, um número qualquer aqui, 243. 243, pessoal, é divisível por 3. Vamos ver se a soma dos algarismos é múltipla de 3. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. E 9 é 3 vezes 3. 9 é múltiplo de 3. Portanto, isso aqui sim é divisível por 3. Vou dividir por 3 para ver no que dá, né? Ver se é verdade o que o professor está falando. Ó. 24 por 3, isso aqui é 8. Perfeito?
desce o 3, 1, né? 81. Então 243 dividido por 3 é 81, tá certo, o resto nulo, né? Então beleza, tá tudo certo. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui você não pode ir para a prova sem isso aqui. Isso aqui também, tá? Também não pode ir para a prova sem isso aqui. Por 4, se os dois últimos forem múltiplos de 4. Então, o que significa dividir por 4? Significa dividir por 2 duas vezes, tá? Dividir por 2 duas vezes. O que significa isso na prática, então? Pega, por exemplo, o 512. Repara que o número 512 dividido por 2 daria 256. E deixa algarismo da unidade o quê? Par. Então também é divisível por 2 de novo. Só que dividir por 2 e dividir por 2 novamente é dividir por 4. Pelo que a gente viu em frações, né? Então, por 4 é literalmente dividir por 2 duas vezes seguidas. Por isso que os últimos dois forem múltiplos de 4. É uma garantia para esse caso. Pega, por exemplo, o 1024. O 1024 é divisível por 4? Repara que o 24 é múltiplo de 4, porque é 4 vezes 6. Isso aqui é 24. Então eu posso pensar, 10 por 4 é 2, né? E aqui sobra 2, abaixo 2, 5, sobra 2, abaixo 4, 6. 256 resto nulo, né, pessoal? Então isso aqui sim é divisível por 4. Por 5, ó, importante isso aqui, tá? A do 4 não é tão importante não. Se tu sabe, tu manja do 2, tu manja do 4. E tu manja do 8, e tu manja do 16. E assim por diante, tá? A do 5, se termina em 0 ou 5. Outra coisa muito importante isso aqui, tá bom? Pega, por exemplo, sei lá, o número 505 e o número 2501. Quais desses são divisíveis por 5, pessoal? Muito fácil de identificar, né? Pela definição, se termina em 0 ou 5, é múltiplo de 5 e também divisível por 5. 50 dividido por 5, isso aqui é 10. Abaixo 5, 1, 101. Perfeito, o resto nulo. Tá? 2501. 25 por 5 é 5, o resto 0. Abaixo 0, coloco o 0 aqui, porque eu não estou trabalhando mais com a minha dezena, vou trabalhar agora com a minha unidade. Abaixo 1, repara que sobra o quê? Resto 1. Resto 1 não é divisível. Lembre-se que para ser divisível, não tem que deixar resto, o resto é nulo. Beleza? São alguns casos, esperem que ainda tem um pouquinho mais que eu tenho que passar na lousa. Beleza? Pessoal, últimos casos de divisibilidade. Ah, professor, você omitiu o caso por 8 e por 9. Por que isso? Porque, pessoal, tudo que vocês viram até agora vai explicar direitinho para vocês o 8 e o 9. O 9, pessoal, é o mesmo caso do 4. Não é o mesmo caso do 4, pessoal? Os dois últimos tem que ser o quê? Múltiplos de 9? Pega a mesma coisa do 3, porque o 9 é a garantia de que é 3 vezes 3. Ou seja, eu pego um número e divido por 3 e também divido por 3. Se eu não vou deixar resto, quer dizer que é divisível por 9. E uma garantia para esse processo acontecer é que os dois últimos números sejam múltiplos de 9. Para o 8 é a mesma coisa. A garantia para que um número seja divisível por 8 é que os três últimos sejam múltiplos de 8, para não ter erro. Então, vamos trabalhar direito agora do 6, do 7 e do 10, tá? Para não enrolar essa aula, para ser rápida, para ser curta. Eu sei que é uma aula extensa, mas que vai valer a pena. Por 6, é um caso muito parecido com a do 4, porque o 6, pessoal, ele é um número que é igual a 2 vezes 3. Então, para dividir um número por 6, tem que verificar se ele também é divisível por 2 e por 3. Não ou, tá, pessoal? E tem que ser simultaneamente. Tem que ser divisível por 2 e por 3. Pega, por exemplo, 720. Para ser divisível por 2, isso aqui tem que ser par. Ó, termina em algarismo par, então isso aqui é divisível por 2. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. 7 mais 2, 9. Então sim, é múltiplo de 3. E também é o quê? Divisível por 3. Portanto, divisível por 2 e divisível por 3, isso aqui é divisível por 6 sem dúvida nenhuma. O 7 é um caso muito interessante. Prestem atenção nesse algoritmo, que isso aqui vai te ajudar muito se algum exercício perguntar. Tem um número qualquer aqui, tá? Não imaginem que isso aqui é um produto. Representa isso aqui como algarismo, algarismo A, algarismo B, algarismo C, tá? Vamos usar letras a partir de agora. Não se assustem, a matemática tem muita letra, mas não tem nada demais nisso, tá bom? Eu vou e separo o restante do número do meu último algarismo, o algarismo das unidades. E eu vou e faço a seguinte operação. O restante do número menos 2 vezes a minha unidade tem que ser divisível por 7. Essa é a condição necessária e suficiente para que o número seja divisível por 7. Dá um exemplo, professor? Com todo prazer. Pega, por exemplo, 343, galera. 343.
eu vou e separo o restante do meu número da minha unidade. 34, perfeito? 34. Menos o quê? 2 vezes a minha unidade, menos 6. 34 menos 6 é 28. Volta à tabuada do 7, pergunto, 28 é divisível por 7? É divisível por 7. Divisível por 7. Ah, mas, cara, e se eu não souber ainda assim, o que eu faço? Pego esse número agora, 28, separo o restante do número da minha unidade. 2 menos 2 vezes o 8, 16. Lembra que eu mantenho o maior numericamente? Isso aqui é menos 14. Perfeito? Menos 14. Ah, não estou satisfeito ainda, não sei se menos 14 é divisível por 7. Então o que você faz? Separa o número da minha unidade. Dá 1, menos 1, no caso, né? Não, na verdade você deixa em absoluto, valor absoluto, tá? 1 menos 2 vezes a minha unidade, menos 8. Isso aqui é menos 7. E menos 7, obviamente agora, né? Divisível por 7. Isso aqui dá menos 1. Perfeito? Então essa é a condição para dividir por 7. Você pega o número, tira a minha unidade, separa e pega o restante e subtrai da minha unidade. Ah, mas isso então só vale para números de 2 algarismos? Lê do engano, pessoal. Lê do engano. Nós fizemos, com 3 algarismos? Nada a ver. Você pode pegar, por exemplo, o 1001 e dividir ele por 7, vendo o que dá. Separa o restante do número das minhas unidades. Isso aqui é 100 menos 2. Resposta 98. Se eu vou dividir esse cara por 7, isso aqui vai me dar 14, né? 14. O 14 é o quê? Quociente inteiro e resto nulo. Beleza? Então esse número 1001, ele é divisível por 7. Por 10 é um caso clássico, um caso que você, cara, é o mais fácil de todos. Então, se está com dificuldade para guardar na cabeça, guarda primeiro o 10. 10 é o mais fácil. Termina em 0. Se termina em 0, ele é múltiplo de 10 e também é divisível por 10, pessoal. Ó, pega, por exemplo, 300. 300 dividido por 10, isso aqui é o quê? É 30, né? Não precisa nem fazer conta. Corta um 0 aqui, ó. Acabou, né? Meu resultado. Isso aqui é 30. Resto o quê? Resto nulo. Resto nulo é o quê? O número divisível. Divisível por 10. Aí, ó, divisível por 10. Ah, o 0 divisível por 10 também? Com toda certeza do mundo, cara. Quantas vezes o 0 cabe dentro de 10? 0. 0 menos 0, o quê? 0. 0 divisível por 10 também. Fechou? Tranquilo? Critérios de divisibilidade. Isso aqui é importante, hein? Por favor, não esqueça isso. Pessoal, o próximo tópico da aula de hoje é esse, tá? Números primos e números compostos. É um conceito bem fácil, vocês vão tirar de letra também sem nenhuma dificuldade. O número primo, pessoal, é aquele que possui 4 divisores inteiros e 2 divisores naturais, tá bom? Sempre nessa sequência. Ou você pode pensar da seguinte forma: o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. É um outro jeito que a gente aprendeu a falar na escola quando era pequeno. Quais são os números primos? A gente começa com o número primo 2, depois com o 3, depois o 5, o 7 e por aí vai. Repara que não há uma ordem de formação para essa sequência, tá? Eu não vou pulando de 2 em 2, porque nessa situação o próximo seria o 9 e eu sei muito bem que o 9 não é primo. O 9 é divisível por 3, por 1 e por 9. Então o próximo tem que ser o 11. Repara que eu pulei de 4 agora, não de 2, tá? Aí o próximo seria o 13, que eu pularia 2. Só que, enfim, é uma sequência que não tem ordem, uma sequência caótica. Essa é uma sequência única da matemática, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre como a gente adquire os números primos mais pra frente, tá bom? E os 4 divisores inteiros, quais seriam eles? São 2 naturais e 2 negativos, né? Por exemplo, o 2, ele é divisível por 1 e por 2, mas também por menos 1 e menos 2. Por quê? Deixa resto 0, apesar de deixar um quociente, sendo ele negativo ou positivo. Beleza? E os números compostos são aqueles que possuem mais de 4 divisores inteiros. Tá? Só isso, só essa definição, pessoal. Não precisa ser necessariamente estritamente positivo ou estritamente negativo, cara. São divisores inteiros, mais de 4 divisores inteiros. Qual é o exemplo? O 6. Quais são os números divisores do 6? Eu posso criar um conjunto e pensar. Para os negativos eu tenho o menos 6, depois o menos 3, certo? 6 dividido por menos 3 dá menos 2. O menos 1, o 1, o 3, o 6... E também esqueci aqui, né? Vou colocar aqui, ó, o 2 e o menos 2. Não. São esses divisores, divisores de 6, né? Que dão um quociente inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores de 6. Fechou, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos conversar um pouquinho mais sobre a natureza dos números primos, que eles são bem interessantes. É bom ter um papo sobre eles, para ter uma noção melhor do que a gente vai fazer. Pessoal, a próxima etapa da aula de hoje é essa aqui, ó. Crivo de Eratóstenes. Pessoal, que mecanismo mais fantástico esse da matemática. Primeiramente,
Quem que foi o tal do Eratóstenes? Foi um cara lá da Grécia Antiga que ele era genial, tá? Os filósofos diziam que ele estava pau a pau com Tales de Mileto, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um dos trabalhos mais notáveis desse cara no ramo da física e da matemática, né? Também contando com a matemática, porque usa muita matemática, física, né? Foi calcular o raio da Terra a partir da projeção do Sol. Cara, pensa num cara fora da curva, é esse Eratóstenes. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu recomendo que vocês pesquisem um livro chamado Curso de Física Básica, tá? Curso de Física Básica. É de um autor brasileiro chamado Hersh Moisés Nussenwey. Vem contando um pouquinho mais dessa história e também se aproveita e aprende um pouco física para o seu vestibular militar. Conta melhor essa história do Eratóstenes. Uma das contribuições mais notáveis dele para o ramo da matemática foi esse crivo, né? Seria uma tabela dos números de 1 a 100, e esses números destacados em branco são aqueles que serão primos, os únicos primos que existem de 1 a 100, tá? São pouquíssimos, vocês podem reparar muito bem nisso. Mas como que esse cara chegou nesses resultados, né? Como que a gente consegue achar os primos de 1 a 100? Vamos pensar um pouquinho melhor, tá? Vamos utilizar bastante a lousa agora para a gente pensar. Primeiramente, pessoal, o número 1, ele não é um número primo. Por que ele não é um número primo? Porque o número 1, ele não tem 2 divisores naturais ou 4 divisores inteiros. Ele só tem um divisor natural, tá? E 2 divisores inteiros. Cara, que loucura isso. Porque o 1, ele é divisível por 1 e não é por ele mesmo. Porque ele mesmo já é 1. Então ele só tem um divisor, tá? Não cai nessa falácia. É que nem o cara que chega em mim e fala assim, cara, 0 não é par. Dá vontade de socar um cara desse. Não pode fazer isso, tá, pessoal? E nem socar, por favor. Então, o 1 não é primo. Ele não começa a lista. Eu sei que o 2 começa porque o 2 é primo, é divisível por 2 e por 1. Mas e os múltiplos de 2? Todos eles não serão primos, porque possuem mais de 2 divisores naturais, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Um primo possui 2 divisores naturais e 4 divisores inteiros. Então todo mundo que é múltiplo de 2, ó, tá fora. Todo mundo tá fora, pessoal, ó, do 12. Vai geral embora, ó. Aqui até o 92, ó. Tchau, obrigado, tá? Vamos mandar todo mundo pra vala. Vou apagar com a mão que eu acho que é melhor, porque com o apagador pode até apagar algum outro número importante daqui. Beleza? Então do 2 está fora, do 4 também, né? Porque 4 é múltiplo de 2, assim como toda essa galera daqui, ó. Tá? Dessa linha. Aqui também, ó. Todo mundo dessa linha vai embora. Aqui também do 8, todo mundo dessa linha vai embora. Consequentemente também do 10, né? Porque do 10 também é múltiplo de 2. Bora. Aí, ó. Nossa. Sobrou muito pouco, né? Não tá sobrando nada pro beta. O que falta pra gente agora, então? O próximo número da lista seria o 3. 3, ele é primo sim, beleza? 3 é primo. E para eu saber os números múltiplos de 3, só eu fazer aquela análise, né? A soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Olha o 33, por exemplo. 3 mais 3 é 6, e é múltiplo de 3, tá fora. 6 mais 3 é 9, é múltiplo de 3, tá fora. 9 mais 3 é 12, é múltiplo de 3, tá fora. Né? 8 mais 1 é 9, múltiplo de 3, tá fora. 5 mais 1 é 6, múltiplo de 3, tá fora. 2 mais 1 é 3, múltiplo de 3 e de 7, tá fora também, tá? 15, ó, todo mundo tá fora, tá? 27 também tá fora, o 57 também tá fora, o 87 também tá fora, o 69, o 99, todos esses são múltiplos de 3. Olha só, pessoal, e o 9 também, né? 9 também é múltiplo de 3. Olha o tanto de número que tá saindo fora daqui. Moleza, né? Beleza. E agora? O do 5, pessoal, o 5 é o próximo primo da lista. Eu sei que um número é múltiplo de 5 se ele termina em 0 ou em 5. Né? No caso, divisível por 5, termina em 0 ou em 5. Então, nesse caso, eu posso eliminar do número que termina em 5. Né? Aqui, ó. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até mais. O que me sobra? O 7. Para eu saber se o número é múltiplo de 7, é só eu separar a minha unidade, descontar do restante do número 2 vezes da minha unidade. Vamos ver se é verdade. Ó. 77, obviamente, ele é múltiplo de 7, né, pessoal? Porque é 7 vezes 11. Então, tchau, obrigado. 49 é 7 vezes 7. Também tá fora. Temos aqui o 91,
91, para saber se é múltiplo de 7, você separa o restante do número das unidades. 9 menos 2 é 7, e 7 é múltiplo de 7. Então, tchau, obrigado também, 91. Tirando 1, essa galera toda aqui são os números primos compreendidos entre 1 e 100. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Números primos, 1/4 do total, tá? Então temos 100, 1/4 total é 25, e esses são os números primos. Lembrando, como eu disse para vocês, números primos são números caóticos, eles aparecem quando eles quiserem, não existe um padrão de formação para eles, tampouco um padrão de distribuição. Eu tenho 25 números primos, não necessariamente implica dizer que em 200 naturais eu vou ter 50 primos, tá? Isso aqui é uma situação limite. Temos 100 números e 25 estão presentes nesses 100. Beleza? Método de obtenção para números primos, você pode estender essa matriz, estender essa tabela até o número que você quiser. E aplicando o mesmo método, aplicando os critérios de divisibilidade, tu chega até o céu, cara, até o infinito, tá? Então, é uma curiosidade boa para vocês aí da matemática. E é isso, tá? Vamos agora para o próximo tópico da nossa aula para já encerrar, pessoal, tá? Ficando longo, mas assim que é bom. Galera, o próximo tópico da aula de hoje é fatoração. Isso aqui é muito importante, porque eu passei primos e compostos antes? Para isso, para a gente chegar aqui e não ter dúvida. Fatoração é um algoritmo matemático que decompõe um certo número composto em fatores primos, tá? Então, uma definição interessante de número primo também é essa. São aqueles números que formam números, né? Legal isso. Porque um produto de primos não é mais um número primo, mas sim um número composto, perfeito? Então, tipo, 2 vezes 13 é 26. E ele é formador do número 26, que pode ser decomposto em 2 vezes 13. Então, percebe ainda que esse tipo de situação é um produto, né? O 2 e o 13, 2 vezes 13, é um produto notável. E eu estou voltando para chegar à minha fatoração. Nós veremos um pouco melhor sobre esse tipo de assunto lá em álgebra, quando a gente vê produtos notáveis e fatoração, tá? Mas assim, vamos fazer isso na prática para ver que não é difícil esse tipo de situação? Deixa eu pegar outro giz aqui, que esse aqui, ó, tá curtinho, beleza? Pega aqui, por exemplo, o número 90. 90 é um número composto. Todo mundo entende isso, né? Já temos o 9 aqui, o 9 é 3 vezes 3, então é primo. Eu quero decompor esse número em fatores primos. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, puxa uma barra na vertical assim, ó, para você se orientar na sua divisão. Fazer divisões sucessivas e rápido, sem ter que armar a chave toda hora. Pega, por exemplo, o 90, ele termina em 0. Eu poderia muito bem dividir o quê? Por 2, né? O primeiro primo que começa a minha lista. 90 dividido por 2 é o quê? 45. Vamos ver a soma dos algarismos? O que dá? 4 mais 5 é 9, tá? 9. E 9 é múltiplo de 3, então eu posso dividir pelo próximo primo, que seria o meu 3, tá? Dividindo por 3, isso aqui é 15. 1 mais 5, 6, múltiplo de 3. Ainda divide por 3. E que me sobra? 5. E o 5, nitidamente divisível por 5. Percebe que eu separei o meu 90 em fatores. Quais fatores esses? O 2, o 3 e o 5. Então, o produto desses fatores vai me retomar para o meu número, né? É o algoritmo que a gente viu da divisão. Então, fatoramos o número em esses fatores primos aqui. Ah, e se eu quiser verificar se está certo? É só multiplicar os fatores. Se você fez a decomposição certa, então vai dar certo. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 5, 90. Tá bom? Então é isso a fatoração, pessoal. A fatoração, ela é muito importante para as situações que a gente vai ver mais para frente com o MMC. Então pratiquem exercícios de fatoração, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui na lousa. Fatório 180 em fatores primos. Fatório o 225 em fatores primos. Eu também quero mostrar para vocês um detalhe. Às vezes, decompor em fator primo pode te ajudar quando a questão te pedir o mínimo múltiplo, quando a questão te pedir alguma situação parecida. Mas, para quem já tem facilidade, mano, decompõe isso aqui em número composto que vai mais rápido, tá bom? Vai muito mais rápido. E o número composto é formado por quê? Por primos. Então, se você sabe decompor por composto, tu também sabe por primo. É como se fosse você quebrar a regra do jogo, né? Pular o degrau. Ao invés de começar pelo menor, você já vai e começa por um maior que não seja primo. Por exemplo, 180 eu posso dividir ele direto por quê? Por 10, né? Dividindo por 10, isso aqui é 18. Dá para dividir agora direto por quem? Por 6. Dividindo por 6, isso aqui é 3. E agora por 3. Repara que isso aqui é 10
vezes 6 vezes 3. Mas o que é 10? O 10 é 2 vezes 5. O que é 6? O 6 é 2 vezes 3 vezes 3. Tá aí, ó. Decompus o 180 em fatores primos de um modo mais rápido, sem ter que perder tempo com a divisão. Se eu sei que isso aqui é composto, dá para fazer isso aqui de cabeça. 225, cara, tô com preguiça, vou separar isso aqui direto no 45, que eu sei que isso aqui dá 3. Mano, vai ser feliz, tá? 3 não, cacete, tô louco. Isso aqui dá 5, perdão, tá? Dá 5. Então vai direto, cara, vai no seu tempo, que você achar melhor, ó. Divide por 5, isso aqui dá 1, ó, acabou, tá? E o que é 45? É 9 vezes 5, ó. 9 vezes 5 vezes quem? Vezes o 5. E 9 é o quê? 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Acabou, pô. Acabou. Tá feito, ó. Quer ver se é verdade, ó? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 15, 225. Chegou no mesmo fator. Beleza? Viu só? Você pode aplicar um método mais rápido. Não precisa ser necessariamente Caxias daquele jeito, sabe? Fazer toda hora dividindo por fatores primos, que pode dar um trabalho. Então, se você já sabe lidar melhor com divisão de números compostos, aplica, tá? E depois você transforma em fatores primos. Fechou? Bora agora falar sobre divisores de um número. Pessoal, outra situação tranquilaça, número de divisores de um número. Quando que eu vou ter isso, pessoal? Nitidamente, quando o número for composto. Porque quando for primo, eu já sei de cabeça, né? 2 divisores naturais e 4 divisores inteiros. Então isso aqui se aplica para número composto. Vamos lá, pensa no número composto aí qualquer, sei lá. 22. 22, tá? 22. Eu quero saber quais são os números de divisores do 22. Vou e decompor o 22 em fatores primos. Dá para dividir isso aqui por quanto? Por 2, né? Vai me sobrar 11. O que me sobra é o meu 11. Próximo seria o meu primo 11, tá? Aí, ó, acabou. 1. Tenho dois fatores, o 2 e o 11. Então é 2 vezes 11 igual ao meu 22. Como que funciona para o número de divisores de um número? Se for natural, você vai ver a quantidade que eles aparecem, os fatores. A quantidade que os fatores aparecem e vai somar 1, tá? Então, por exemplo, quantas vezes o 2 aparece aqui, pessoal? 2 aparece uma vez. Então é 1 no caso, né? Uma vez que o 2 aparece, mais 1. Vezes quem? O 11. O 11 ele aparece quantas vezes? Uma vez também. 1 mais 1. Aí, ó. Então, quantos divisores o 22 possui? 1 mais 1, 2. E o 1 mais 1 aqui, 2 também. 2 vezes 2, resposta 4. Mas isso aqui são 4 divisores o quê? Naturais. Cara, não tenho certeza disso. Posso comprovar? Com toda certeza você pode comprovar. Dá para dividir o 22 por quanto? Por 2, por 11, por 22 e por 1, né? 4 divisores naturais. E se eu quisesse saber o número de divisores inteiros, que eu estou contando também os números negativos, é mole? Você pega os divisores naturais e multiplica por quanto? Por 2, né? Você vai estar achando o seu simétrico. Então, para divisores inteiros do meu 22, é 4 vezes 2. Isso aqui é 8. Porque eu também estaria contando o menos 1, o menos 2, o menos 11 e o menos 22. Fechou, pessoal? Mole, 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 né? Fala a verdade. De buenas isso aqui. Bora agora para o que realmente interessa essa aula. MMC e MDC. Galera, MMC. MMC, mínimo múltiplo comum. Traduza como isso, mínimo múltiplo comum. Pelo nome você já dedura o sujeito, né? É o menor inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Então, primeiramente, inteiro positivo, um número natural, tá? Sempre estritamente positivo. Diferente de zero, ou seja, o zero, apesar de ser pequeno, né? Ele não é múltiplo de 2 ou mais inteiros para essa condição, tá bom? Vamos pensar numa situação que esse tipo de coisa seja aplicável? Pensa comigo. Eu vou criar uma sequência aqui na lousa, quero que vocês me acompanhem, tá? Uma sequência de múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, até os confins, tá? E aí eu vou e crio, estendo uma sequência ainda do 7, tá? 7, 14, 21, 28, 35, 42, prolongo essa sequência até uns confins aí. Eu pergunto a vocês uma coisa muito importante. Quando que essas duas sequências se encontrarão em um termo comum? Né? Você pode reparar, pessoal, nitidamente,
que para o 4 ele vai encontrar o múltiplo de 7 no 28, porque 4 vezes 7 é 28. O 7 vai encontrar um múltiplo de 4 em 28, porque 7 vezes 4 é 28. Percebe que o meu mínimo múltiplo comum entre esses caras é o meu 28? É onde eles começam a se encontrar nessa sequência? Não faz sentido isso? Hã? Então, só que fazer essa sequência, armar esse tipo de conta é um trabalho desnecessário, né? Não tem necessidade de você armar uma conta como essa. Então, como que a gente resolve isso aqui mais rápido? É só você pensar na faturação. Pensa na faturação. Olha só, se eu vou e separo o 4 e o 7 e fatoro eles ao mesmo tempo, tá? E aí como que faz pra gente fatorar ao mesmo tempo? Sempre que um número for divisível por um primo, você continua dividindo ele por esse primo, tá? Se o número acabar, terminar aqui no 1, por exemplo, não existe número primo que vai dividir, porque 1 dividido por 1 é 1, tá? Então eu parto para o próximo número que eu estou na lista. Por exemplo, o 4 e o 7. Dá para decompor no primo 2, isso aqui dá 2, 7. Dá para decompor em 2, isso aqui dá 1, 7. E agora, sobra o 7. Decompõe no 7, ó. Acabou. 1 e 1. Quando os dois acabarem em 1, significa que eu achei o elemento neutro, então não muda nada. E agora é só você fazer o produto. 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Então o meu mínimo múltiplo entre esses carinhas é quem? É o meu 28. Beleza? Ó, então isso aqui é para mínimo múltiplo comum. A operação em si é essa, é muito fácil. Você não precisa fazer com 2 números, pode fazer com 3 números. Pega, por exemplo, os números 2, 3 e 5. Qual que é o mínimo múltiplo entre eles? Decompõe isso aqui em primos. O 2, né? 1, 3 e 5. O 3 decompõe 1, 1 e 5. E o 5 decompõe 1, 1 e 1. Olha só, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. É onde esses 3 números se encontrariam nessa sequência. Tente você fazer em casa, tá? Arme a sequência aí na sua casa. A grande utilidade dessa galera é para situações que envolvem problemas que têm repetição, simultaneidade. A gente vai ver mais para frente o problema envolvendo isso em um exemplo. E também para cálculo de frações, tá? Então, para quem fazia borboletinha, demorava um tempo que tinha 3 ou 4 frações ao mesmo tempo, tinha que fazer borboleta umas 3 vezes, né, para chegar no resultado. Agora você faz direto. Pega, por exemplo, as frações 1 sobre 2, mais 3 sobre 5, mais 6 sobre 9. Cara, que trabalho chato, né, velho, para fazer a borboleta dessas galera aqui. Então você aplica quem? O MMC, porque você vai achar um número comum entre eles, ó. 2, 5 e o 9. Divide por 2, isso aqui é 159, ó. Já vou até direto, galera. Divide por 5, ó, dá 9. E repara que o 9 é 3 vezes 3, não precisa nem escrever. Divide direto por 9, isso aqui dá 1 e 1. 5 vezes 9, 45, vezes 2, 90. Então, meu mínimo múltiplo entre essa galera é 90. O que você faz agora? Monta uma nova fração. Repara que o denominador é igual, então você pode deixar todo mundo no denominador. E é só operar com o que você tem. Como assim, ó? Tenho 90. Percebe que 90 dividido por 2 é 45. Vezes 1, 45. Tá? Então é essa a regra. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá bom? Ou, cara, como é comutativo, né? Quer dizer, a ordem não importa dessa galera, você pode multiplicar primeiro e depois dividir. Não muda nada, tá? Não muda nada. Mas é só uma situação para você decorar, né? 90 dividido por 5, 18. Vezes 3, 54. 90 dividido por 9, 10. Vezes 6, 60. Eu sei que 45 mais 54 é 99, com 60, galera, 159 por 90 é a soma dessa galerinha aqui. Ah, eu reduzo no mesmo denominador. Ah, eu faço borboleta. Cara, faz do jeito que você quiser, velho. Mas tem fração que é chato você fazer toda hora uma operação que não termina, tá? Então faz pelo MMC, seja feliz, tá? Não poupe esforços, seja feliz pelo MMC. Beleza, pessoal? Olha, vou passar algumas propriedades aqui na lousa agora sobre o MMC e depois a gente vai fazer uma questão envolvendo as propriedades e também um bizu para você resolver o exercício de MMC, porque eu sei que a interpretação às vezes pode nos levar a um engano, beleza? Pessoal, vou passar só 3 propriedadezinhas do MMC porque são várias, mas essas aqui importam mais, tá? Então, assim, para a aula de aritmética de hoje, essa aqui você pode levar como conteúdo básico, tá? MMC de 2 números é o produto entre eles se esses números forem primos entre si. Tá? Pega um exemplo qualquer aí. 2 e 9. Pessoal, 2 e 9? 9 não é composto?
Só que o 9 é primo entre o 2, né? Eles existem, tem fator comum entre eles, pessoal? Não tem fator comum entre eles. Então o 9 é primo entre o 2, tá? O 2 e o 9 são primos entre si. Logo, o MMC entre esses caras é 18. 2 vezes 9 é 18. O MMC de um número por um múltiplo desse número, ou seja, um BA, né? Sendo A um número qualquer e um BA um múltiplo desse número, é o múltiplo do número. Tá? Isso faz sentido. Pega, por exemplo, 9 e 18. Quero tirar o mínimo entre esses caras. É só decompor aqui, ó, 9 e 18. Dá para dividir por 9, né? Isso aqui dá 1 e 2. Dá para dividir por 2. Isso aqui é 1 e 1. 9 vezes 2, resposta 18. Né? Então, o mínimo múltiplo entre um número e o múltiplo dele é sempre o maior, ou seja, o múltiplo maior desses números. E a terceira situação, acompanhe comigo aqui, ó, o que eu fiz, o diagrama que eu fiz aqui, ó. Mínimo múltiplo de dois números, então, o mínimo múltiplo de uma constante que multiplica esses números, tá? Um K e um KB, nos leva a concluir que a constante multiplica o MMC de AB. Olha, parece meio grego, né? Um monte de letra aqui, mas vamos fazer aqui em cima para mostrar para vocês isso. Pega dois números quaisquer aí, pessoal, escolhem aí, sei lá. MMC de 7 e 9, olha só que criativos vocês são, hein? 7 e 9, pessoal. Como que faz o MMC de 7 e 9? São primos entre si? Com certeza, né? Tem um fator comum? Tem um. Eu sei que isso aqui é 63. Mas vamos pensar que, sei lá, eu vou e multiplico essa galera por 2, o 7 e o 9, né? Coloca aqui. MMC, então, de 14 e 18. E aí, como que a gente acha agora, cara? 14 e 18. Pega, por exemplo, que eu estou multiplicando por 2, né? O 7 vezes 2 e o 9 vezes 2. Como eles são múltiplos que possuem fator em comum, que é o 2, né? Isso aqui no caso seria 7 vezes 2 e aqui o 9 vezes 2. Eu posso decompor primeiro por 2, né? Então eu sei que de fora vai ter um 2. E depois os dois serão primos entre si, o 7 e o 9. Eu sei que isso aqui é o que, ó? 63, né? Ah, moleque, então quer dizer que isso aqui é o MMC do 7 e o 9 vezes 2. Tá certo, tá certo. Isso aqui é o que, ó? 2 vezes o MMC de 7 e 9, ó. Ou seja, 2 vezes o meu 63. Isso aqui é o que? 126. Tá aprovado, pessoal. Então essa propriedade é muito útil, tá? Lembrem-se dessas três, só essas três, tá? Moleza. Porque vai aparecer uma questão parecida e você vai perder tempo fazendo MMC, sendo que você pode já sair direto, tá bom? Vamos passar um bizu junto com uma questão pra gente resolver? Pessoal, o bizu que eu trago para vocês aqui, ó, sobre mínimo múltiplo comum é esse. Quando o problema passar essa ideia de simultaneidade, coisa que se repete, se aplica o MMC, tá? Não perde tempo, não perde tempo. Exercício é traiçoeiro, principalmente concurso, tá? Que eles não vão te falar, ó, usa MMC, usa MDC. É muito fácil, né? Eu peguei um exercício, pessoal, dessa apostila que eu sempre uso nos meus vídeos, do Fundamento de Matemática Elementar. Mas não se preocupem, isso aqui está no exercício 5 da lista, tá? Transportei diretamente esse material para vocês darem uma conferida. Exercício 193 do Fundamentos e exercício 5 da lista. Supondo que dois pilotos de Fórmula 1 largam juntos num determinado circuito e completam respectivamente cada volta em 72 e 35 segundos, respondam. Depois de quantas voltas do mais rápido contadas a partir da largada, ele estará uma volta na frente do outro? Senhor, buguei. Cara, fica de boa. Fica de boa que isso aqui dá pra resolver de boa, tá? Olha só, eu sei que mais rápido, obviamente, vai completar uma volta em 72 segundos. Eu sei que o mais lento, obviamente, completará em mais tempo, ou seja, 75 segundos. Para eu comparar o resultado dos dois, conveniente seria se eu adotasse intervalos de tempos iguais, né? Por exemplo, quando que essa galera vai percorrer um intervalo de tempo igual? Quando eles tiverem um mínimo múltiplo em comum, né? Porque o tempo igual entre eles contabilizará o quanto de voltas que cada um faz. Pensa comigo, ó, se eu faço o mínimo múltiplo entre 75 e 72, já posso fazer o produto direto ou eu posso decompor, né? Isso aqui tem fatores primos, pessoal? Com certeza, né? O 3. Isso aqui é 25 e isso aqui é 2, 4, né? 24. Isso aí. Dá para dividir ainda por quanto, pessoal? Por 2, né? 25 e 12. Por 2 ainda, 25 e 6. Agora eu vou direto. 6, 25 e 1. E aqui por 5, que dá 5 e 1. E por 5 de novo, que dá 1 e 1. Vamos fazer
o produto desses caras? 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 5, 60. Vezes 5, 300. Vezes 6, 1.800. 1.800. Beleza? Então, 1.800 é o tempo comum entre esses corredores. Significa que, dada qualquer quantidade de volta, eles vão percorrer em comum 1.800 segundos, tá? Mas, tem um detalhe. Eu sei que 72 voltas, cada corredor percorre... 72 segundos, cada corredor faz uma volta do mais rápido. E 75 segundos percorre uma volta do mais lento. Então, quantas voltas percorreriam para 1.800 segundos? Vamos pensar. Se eu faço a proporção, isso aqui é 1.800, dividido por quanto? Por 72 para o mais rápido. Quanto que daria isso aqui, pessoal? 25, né? 25. E para o mais lento, é só você pegar a quantidade total, 1.800, e dividir por 75, para saber quantas voltas ele deu. Isso aqui dá 24. Repara que depois de 1.800 segundos, um fica na frente do outro em uma volta, tá bom? O que o exercício pede pra gente? Depois de quantas voltas do mais rápido, contadas a partir da largada, ele estará uma volta na frente do outro. Depois de 25 voltas. Depois de 25 voltas do mais rápido, ele estará uma volta na frente do outro. Fechou, pessoal? Tranquilo, questão de MMC? Deu para entender? Vamos agora para o MDC, para terminar essa aula. Galera, máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Vou colocar aqui na lousa para vocês não esquecerem. Isso aqui é MDC. Máximo divisor comum. É o produto dos divisores comuns entre si, né, entre dois ou mais números. Bom, pensem um pouco comigo sobre esse tipo de situação. Eu trouxe um exemplo aqui no meu caderno, numérico, para que eu não me esqueça. Por exemplo, um MDC de 12 e 18. Como que nós resolveríamos esse tipo de situação? Eu vou aplicar uma técnica muito semelhante à da fatoração, à do MMC. Só que com um detalhe, eu quero achar o meu máximo divisor. E para isso eu vou grifar um número que seja comum, que divide os dois simultaneamente. Por exemplo, o 12 e o 18, pessoal, que número que divide eles simultaneamente? Por primos, isso aqui é 2. Né? Então eu vou grifar o 2. 12 por 2 é 6, 18 por 2 é 9. Dá para dividir ainda? Dá sim, por 2, né? 3 e 9. Dá para dividir essa galera por um número em comum? Sim, o 3. Né? 3. Então dá para grifar o 3. 1 e 3. Dá para dividir essa galera por um número comum? Não. O 3. 1 e 1. Acabou, tá? Então os números que estão grifados eu vou e multiplico eles. 2 vezes 3, 6. Quer dizer que o meu 6 é o meu máximo divisor comum entre 12 e 18. Quer comprovar? Quer ver se é verdade? Pega o 18. Dá para dividir por 12? Não dá, né? Não dá para deixar um quociente inteiro e resto nulo. Dá para dividir o 12 por 18? Não dá, né? Para deixar quociente inteiro e resto nulo, possível. Mas dá para dividir os 2 por 6, porque 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. É o meu máximo que eu consigo chegar. Fez sentido? Como que é fácil isso aqui? De boa? Vamos passar algumas propriedades dele? Galera, 3 propriedades também basilares, só para vocês terem na cabeça, tá? Nada mais do que isso, porque a aula já tá longa pra cacete, eu sei que vocês querem ir embora. Vamos lá. MDC de 2 números vezes o MMC desses 2 números é igual ao produto desses números. Professor, como assim? Como assim? Vamos lá. Pega aí 2 números quaisquer. 12 e 18. 12 e 18. MDC de 12 e 18 pelo MMC de 12 e 18. Isso aqui tem que ser igual a 12 vezes 18. Vamos ver se isso aqui é verdade, tá? O MDC de 12 e 18 a gente já sabe que isso aqui é 6, né? Pela conta que a gente fez anteriormente. O MMC de 12 e 18, vamos fatorar essa galera, vendo o que dá, né? 12 e 18, isso aqui é por 2. Dá... Eu vou dividir direto por 6, tá, pessoal? Isso aqui é 2, isso aqui é 3 por 6. Por 2, isso aqui é 1 e 3. Por 3, isso aqui é 1 e 1. Acabou, tá? Então eu sei que o mínimo múltiplo entre essa galera é 6 vezes 2, 12, vezes 3, 36. Isso aqui é 36, ó. 36. E 6 vezes 36, isso aqui é 216. Eu quero saber se 216 é igual a 12 vezes 18. Vamos só relembrar um pouco da propriedade comutativa da multiplicação, para não ter que armar essa conta. 12 vezes 18, pessoal, é 2 vezes 6 vezes 18, né?
E 2 vezes 18 é 36, ou seja, isso aqui é 6 vezes 36, não cai nenhum resultado, ó. 216. Então tá provado que o MDC de dois números pelo MMC desses mesmos dois números é igual ao produto desses números. Fechou? Tranquilo? Próxima propriedade é essa, MDC de dois números que sejam iguais, um A e o A é igual ao meu próprio número. Nítido isso, né? Pega, por exemplo, MDC de 90 e 90. Pessoal, não vou nem perder tempo, né? Eu sei que isso aqui é 90. Por quê? Esse aqui é um número que, quando dividido, que 90 quando dividido por esse número vai dar 1. E é o mínimo resto que eu possuo inteiro, ou mínimo quociente que eu possuo inteiro, tá? Então o máximo divisor comum de dois números iguais é igual ao mesmo número. Para o máximo divisor comum de um número e zero, vai ser o meu número diferente de zero. Nítido também isso aqui, tá, pessoal? MDC de 44 e 0. Vou e fatoro essa galera. Eu sei que 0 por qualquer coisa vai continuar sendo 0, não vai mudar nada. Então quem que vai mudar, pessoal? Só o meu 44, né? Pela propriedade anterior, eu sei que o máximo divisor comum de um número vai ser sempre o mesmo número se eles forem iguais. Então, para o de 44 vai ser o 44, ou seja, 44. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos para o último exercício da aula de hoje, só 2 exercícios, mas fiquem tranquilos. Tem uma lista já aguardando vocês para terem uma diversão, tá? E é isso. Vamos para o próximo exercício aqui da lousa para a gente terminar a aula de hoje. Pessoal, o bizu de hoje para o MDC é esse. Quando o problema pedir quantidades iguais ou maior ou menor valor possível, você usa o MDC, tá? Então o MMC você usava para simultaneidade e o MDC você usa para quantidades iguais ou para maior ou menor valor possível. Pega a questão 6 da lista, por favor, questão da Fênix Instituto Limitada. Maria quer organizar 60 lápis e 45 canetas em estojos, de modo que cada estojo tenha a mesma quantidade de itens e nenhum fique sobrando. Qual a maior quantidade de itens que pode ser colocada em cada estojo? Vamos tentar resolver? MDC de 60 e 45, tá bom? 60 e 45. Eu acompanho essa galera, ó. Dá para dividir os dois simultaneamente por qual número? Dá para começar pelo 3, né? Isso aqui é 20, isso aqui é 15. Dá para dividir simultaneamente ainda por qual número, pessoal? Pelo 5, né? Isso aqui é 4 e isso aqui é 3. Os dois números não são primos entre si, pessoal? Então isso aqui vai cair no MMC, não vai cair mais no MDC, tá? Não existe fator comum entre essa galera. Logo, o que me sobra são só esse pessoal aqui. 3 vezes 5, pessoal, resposta 15. Então são 15 itens diferentes que Maria pode colocar no estojo, tá? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem longa, mas valeu a pena, tá? Conteúdo que vocês deverão levar para a vida, porque se aparecer numa prova é uma questão fácil, tá? Pode parecer que não, mas é uma questão fácil. Bom, eu espero vocês na próxima aula. Nossa próxima aula será sobre potenciação e a próxima, depois dessa, será sobre radiciação. Então acompanhem que vai ser uma aula muito legal. Eu espero todos vocês aqui numa próxima oportunidade. E é isso, façam os exercícios da lista. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem aqui nos comentários que a gente verifica e responde. Fechou, pessoal? Espero que todos fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais.